gente não precisava muita coisa mais não. 5:7, 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por aleluias, e não pelo que vemos. Você pode repetir? Andamos por fé, não pelo que vemos. Aleluias. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa na tua casa. Sem fé é impossível te agradar. E teu povo que te ama, e teu povo que começa cada vez mais a te conhecer, quer te agradar. Tu és aquele que coloca a fé dentro de nós, tu colocas o querer e o realizar. E nós hoje estamos dizendo, Senhor, abre o nosso coração, impulsiona-nos cada vez mais a tua vontade, a tua palavra nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a andar, a viver, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelos caminhos mais fáceis, mas pela tua palavra. Pela fé na tua palavra, pela fé num Deus vivo, que age aonde, num mar de impossibilidades, abre um caminho, Senhor. Tu és o Deus que intervém, mesmo quando a lógica, o raciocínio natural diz o contrário. É esse Deus vivo que seguimos. É essa fé, a fé de Abraão, que queremos, Senhor, edificar nas nossas vidas, experimentar nas nossas vidas. Obrigado por cada manhã, por essa manhã, e abre o coração dos teus filhos para ouvir a palavra. E abre a mente do teu servo para pregar de acordo com a tua vontade, sintonizado com o teu espírito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Fizemos um desafio aqui de 49 dias. Quem foi abençoado durante os 49 dias, dá um glória a Deus. E estamos vivendo um momento de pós 49 dias, é um momento em que nós estamos pedindo direção a Deus. E quando, no meio dos 49 dias, teve uma manhã lá que eu orei e disse, Senhor, eu quero mais de Ti. E eu vou buscar mais de Ti em algum lugar, vou me separar 3 dias. E procurei um seminário para ir, um seminário de cura. E já estava programando para ir para a Califórnia, fazer esse seminário de 3 dias. E um dia depois ou 2, eu acordei de manhã, repetindo 2 vezes, um dia no Monte Sinai. Depois um pouquinho, um dia no Monte Sinai. Quem já ouviu a voz de Deus interior? Estou falando da interior, não ouvi. Quer dizer, você ouve muitas vozes, ouve a voz, muitas vezes a sua voz, não é? Mas tem momentos que você tem certeza de quem está falando. E ali eu tive certeza que Deus falava comigo. Confesso que fiquei um pouco frustrado, porque o meu plano era cura. E Ele me mandou para o Monte Sinai. Mas a gente aprende uma coisa na vida. Na vida com Deus, toda vez que Deus te pede alguma coisa, meu irmão, Ele tem algo para te abençoar. E você precisa obedecer, você deve obedecer, porque Ele não quer só abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a vida de muitos através da tua vida. Então, o pedido foi feito, o desafio foi feito por Deus para mim. Veja, nós temos sempre desafios que Deus nos dá. Temos as promessas que nós podemos nos abraçar, ter fé nelas, até que elas venham à existência nas nossas vidas. Esse é o momento da tua vida. Outro momento é quando Ele te pede algo. E esse foi o caso. Ele me pediu, me fez esse desafio. Vai ao Monte Sinai. E aquela palavra entrou no meu coração com muita certeza de que Deus falava comigo. A partir daí, toda vez que você tiver algo que Deus te pede, a primeira coisa que você deve fazer é olhar e se preparar.
se preparar para cumprir aquilo que Deus está pedindo. A obediência, ela deve vir, não por obrigação, mais do que por obrigação, porque Ele é Deus, eu tenho mais é que obedecê-lo mesmo, mas é mais do que obrigação, é por gratidão, dele se importar conosco e nos dar uma palavra, nos dar uma direção, e também é mais do que gratidão. Quem viu Jesus insistindo para Pedro, para os seus discípulos, todo dia dizendo, obedece, obedece, obedece. Você viu Jesus fazer isso na palavra? Não. Jesus pregava o seguinte, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque à medida que você ganha fé em Deus, você ganha confiança em Deus. E à medida que você ganha confiança em Deus, em sua palavra, você não precisa forçar a obedecer, porque a confiança em Deus cria em você o desejo de obedecê-lo. E é isso que nasceu no meu coração, e é isso que eu espero que nasça no coração de cada um de vocês, quando vier uma palavra do Senhor na vida de cada um de vocês, uma palavra no lar, uma palavra no seu emprego, uma palavra na igreja, uma oportunidade que Deus abre, uma porta quando Deus diz vai. Prepara e diz, eu pego, eu abraço, essa é minha, ninguém tira da minha mão. E nesse espírito, eu peguei essa palavra. E hoje eu quero contar um pouco dessa experiência, de como essa palavra foi sendo colocada em ação, e trouxe alguns ensinamentos que nós já sabemos, e se der tempo, hoje ainda, o recado de Deus para essa igreja. Então a primeira coisa é se decidir obedecer e se preparar. E os preparativos, meus irmãos, são sempre de dois tipos quando Deus te pede algo. Primeiro, os preparativos práticos. Você vive nesse mundo, tem que procurar uma agência de viagem, tem que ver como é que você vai pagar, tudo isso você tem que fazer. Como é que vai ser para chegar no Monte Sinai, aonde ele fica, preparativos práticos. E um segundo preparativo espiritual. Saiba que, mesmo quando Deus te pede algo, o tapete vermelho não abre para você passar. Há oposição, e oposição grande para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Na vida da tua igreja, na vida do teu casamento, da tua família. Então, você precisa estar preparado para enfrentar a oposição. Com a palavra no coração de Deus, mas preparado para enfrentar aquilo que vier. Você está preparado para enfrentar aquilo que vier? Meu irmão, escuta um pouquinho mais que você vai ver que a gente não está tão preparado assim. Então, houve essa primeira fase que eu chamo a fase de preparativos. E achamos o lugar, pegamos o avião e fomos até Israel. Eu nunca planejei ir em Israel, francamente, todo mundo sabe disso lá em casa. E como eu ia no Monte Sinai fica no Egito, e vamos então para Israel também, vamos a Jerusalém. Nós escolhemos então, a agência de viagens escolheu o mesmo caminho que o povo de Israel fez a pé, mas mais ou menos fizemos de ônibus. E tivemos oportunidade então de sair de Cairo, de ônibus, passando por aquele deserto que hoje está no Egito, até chegarmos ao deserto do Monte Sinai. Antes passamos por um lugar importante, chamado Monte Mará, né? Mará, aonde houve aquela murmuração por causa das águas amargas. E ali tivemos oportunidade de olhar. Infelizmente, os egípcios não estão cuidando muito do lugar, jogaram um monte de lixo. Tem um pouquinho de água lá, mas tem muito lixo. E eu até fiz de propósito a pergunta guia: a água continua doce? Porque Deus transformou a água amarga em doce, não foi? E ela continua doce até hoje. Aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. Dá um glória a Deus por isso. Isso. Mas aí continuamos a nossa caminhada de ônibus até chegar no Monte Sinai. Naquele dia nós chegamos por volta de quê? 19 horas, 20 horas no hotel. E 20 horas, e o pastor que estava liderando a nossa
Nossa caravana disse, meia-noite nos encontramos para subir o monte. E aí começaram as experiências. Meia-noite nós estávamos prontos, o ônibus saiu do hotel, um hotel no meio do deserto. A água horrorosa. Esse país é muito abençoado, meu irmão. Que água, eu preferia beber Coca-Cola. Aquela água salobra, danada, aquele negócio meio salgado. E aí eu queria a comida. Eu só comia o arroz, irmão. Mas estamos lá, glória a Deus. Meia-noite, então nós dormimos o quê? 2 horas. Quando eu fui dormir, tem que contar, né? Tem que contar. Eu fui dormir lá no hotel e a moça falou assim, ó, vocês fecham a janela porque os beduínos podem entrar e roubar alguma coisa. Pois não, tudo bem. Então vocês vão dormir até umas 11h30, meia-noite e depois aí nós vamos. Tá bom, aí cheguei no hotel, quando eu vou fechar a janela está o quê? Quebrada. Aí eu disse, então o que eu vou fazer? Eu vou encostar a janela e vou ligar o ar-condicionado. Quando eu fui ligar o ar-condicionado está o quê? Quebrado. Estava um calor danado no meio do deserto. O que eu fiz? Vou abrir a janela, que ninguém vai entrar aqui, em nome de Jesus. Abri a janela, comecei a dormir. Quando eu comecei a dormir, começaram a entrar os convidados trapalhões. Mosquito que não acabava mais. Comia daqui. A Maria depois teve uma ideia legal lá, botou um negócio em cima de mim. Nós dormimos 1 hora. Aí, por volta de meia-noite, nós pegamos um ônibus e começamos a caminhada. Quero falar agora dessa segunda parte. Primeira parte, preparativos. Segunda parte, a subida, a caminhada. Caminhada, subida. Primeira era a noite. Meia-noite. E eu conversando com o pastor, perguntei a ele, bom, nós vamos subir à meia-noite por causa da temperatura, né? Porque deve ser... Ele falou assim, e não é. Essa é uma das razões, mas talvez não seja a principal. Eu falei, qual é a principal? Nós vamos entrar à noite, nós subimos sempre à noite, porque quem vem de manhã, olha para o tamanho do monte, desiste na hora. As pessoas desistem a olhar o tamanho do monte. Assim é na nossa vida espiritual. Quando nós temos um grande desafio na nossa frente, se nós fixarmos muitos olhos no tamanho do nosso desafio, nós começamos a desistir antes da caminhada, antes de tentar, antes de colocar em ação aquilo que Deus pediu para você fazer. Se você hoje está com um grande desafio na mão, eu te digo, pare de olhar para esse desafio, comece a olhar para o Senhor. Se Deus falou, Reinaldo, você vai subir no Monte Sinai, Reinaldo vai subir no Monte Sinai. Se Deus falou, você vai fazer isso, você vai fazer isso, independente do tamanho do monte, independente da impossibilidade, independente da barreira. Você que cantou ainda há pouco, esse teu Deus é o Deus que você pode romper barreiras com Ele, com a fé de Abraão. E aí começou a caminhada. Entendido isso, entendido que num desafio você primeiro precisa colocar os olhos em Deus, começamos a caminhar, e caminhávamos mais ou menos assim, éramos 15 pessoas, um beduíno à frente. Beduíno é a pessoa da região, é um nômade, como é que é o nome daquele pessoal da Espanha que vai para cada lado, como é que é? Os ciganos, é como se fosse o cigano do Egito, e ele vai na frente porque ele conhece o caminho. Nós 15 atrás, tínhamos que levar a lanterna, mas Deus nos abençoou tanto, que naquela noite, a lua iluminou o nosso caminho. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluias! E naquele momento que a lua começou a iluminar o caminho, a minha fé começou a aumentar, e eu comecei a lembrar aquele povo de noite, né, caminhando, com o fogo iluminando o caminho deles, e nós fomos andando, e a fé aumentando, só que meu irmão é chão. São 3 fases, mais ou menos, para simplificar a explicação. É uma fase de alguma hora, talvez 1 hora, aquela primeira fase, em que a inclinação é boa.
você pisa em terra e cascalho, muito cascalho, muita pedra. Se você bobear, você torce o pé. Então você vai naquelas pedregulhos lá, se você abrir a boca, começa a entrar terra, areia e vai secando. Aí você anda nessa primeira fase. Aí entra uma segunda fase que aumenta a inclinação. E como eles sabem que é difícil, tem 7 cabanas. Uma distando da outra em cerca de 15 a 20 minutos. Para aqueles que não aguentam, ficar na cabana. Cabana com os beduínos. Então a primeira fase nós fomos pela fé, a lua. E uma coisa interessante ali, porque o beduíno ele ia à frente e ele sabia o caminho. E a nós cabia apenas dar o próximo passo. E isso nos lembra um conceito muito grande, muito bom da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Nós também temos, entre aspas, um beduíno que sabe o caminho, que sabe nos levar até onde Deus quer que a gente vá. O Espírito Santo de Deus vai à frente nos dirigindo. Aleluias! E nós temos também uma iluminação. Nós temos que também andar passo a passo. Walk by faith, andar pela fé, passo a passo, olhando firme para o próximo passo que você vai dar. E a lua iluminava, e você não tem a lua, você tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Há um grande desafio lá na frente. Há grandes desafios que Deus tem colocado nessa igreja. Ele me sacudiu muito nesse dia. Nessa igreja e na tua vida, mas você saiba que você tem que andar passo a passo, dia a dia, um passo de cada vez. A cada dia basta o seu mal. Você tem que descobrir qual é o próximo passo que você vai dar, a orientação de Deus, e não desistir, passo a passo, um de cada vez. Não sei quantos passos nós demos ali, demos milhares de passos ali, centenas de milhares de passos, mas foi um passo de cada vez. Deus quer que você dê um passo de cada vez, iluminado pela palavra, na certeza que o Espírito do Senhor está à tua frente, te dirigindo. Ele vai te dirigir não só ao Monte Sião, Ele vai te dirigir ao Monte dos Montes. Você vai ter um encontro real com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhada, estamos bem, estamos sendo dirigidos pelo beduíno, pelo Espírito Santo, e pela lua, e pela palavra de Deus. E lá vamos nós, caminhando. E na caminhada, muita coisa podia ser trazida aqui, eu vou trazer só 2. Na caminhada, toda vez que a gente fica para trás do grupo, a dificuldade aumenta. Toda vez que o grupo vai mais à frente, e você fica para trás, o desânimo bate. Eu me lembro que na primeira parte com Maria estava com dificuldade, ela tem o pé machucado, mas ela tentou. E a gente ia lá atrás. Isolados do grupo, nós não conseguimos. Nos momentos difíceis da tua caminhada, não se isole. Fica muito mais difícil, bate o desânimo. Dá vontade de parar. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, um momento de dificuldade, de questionamentos.
Por favor, eu faço as palavras de Hebreus 10. Não precisa abrir, eu vou ler um versículo só. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você precisa de Deus para a caminhada, mas você precisa do corpo de Cristo para a caminhada. Nós precisamos estar juntos, um dos outros. Paulo, não precisa abrir, em Gálatas 6:2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Quando o inimigo quer atacar alguém, a primeira coisa que ele faz é criar conflitos que vão te separando, te tirando do corpo, roubando tua alegria. Eu e Maria lá atrás. Houve momentos na minha caminhada, lá na terceira, lá a última, que é mais, mais íngreme, que eu não teria conseguido. Houve um momento que o pastor falou assim: os homens, agora o negócio é duro. Os homens com uma mulher, para que os homens ajudem as mulheres. Eu olhei para ele. Aí uma irmã lá de Santa Catarina, Denise, falou: pastor, eu vou com você. Me dá sua mão. Que vergonha para esse pastor, hein? Se eu fosse machista, eu nem falava isso aqui, não é? E aquela moça, no momento mais difícil, que daqui a pouco chego lá: pastor, me dá a mão aqui. O senhor vai conseguir. Um outro irmão, Ricardo, depois que nós voltamos, ele também teve dificuldade. Ele falou: pastor, o momento mais difícil foi quando eu fiquei para trás sozinho. Mas graças a Deus que de vez em quando o senhor ficava para trás também. Aí nós dois rimos. Porque o senhor do meu lado ali me dava um alento. Como é bom ter alguém do teu lado. Alguém no mesmo desafio, alguém na mesma caminhada. Alguém com a mesma dor. Um ajuda o outro, irmão. Diga para o seu irmão: se isola não, irmão. A caminhada é difícil. Diga para ele: a caminhada é difícil. E ali, irmãos, eu pude ver a importância de uma mão amiga, mesmo sendo de mulher. Uma mão amiga que nos momentos difíceis me incentivou a continuar. E você precisa disso. Eu preciso disso. Todos nós precisamos disso. Jesus precisou disso na hora que ele não aguentou a cruz. Teve alguém que foi lá e pegou a cruz e levou com ele. Não se isolem. Carreguemos as cargas um dos outros. E à medida que a gente fica para trás, é impressionante, porque vi os beduínos atrás, com o camelo, dizendo: vai de camelo, vai de camelo, vai de camelo. E a gente sabia que o camelo dói, tudo isso aqui, não podia. É aquele cara, a gente já está cansado, e os caras atrás, começa aquilo me lembra as palavras de Satanás contra a gente. E a primeira parte da caminhada foi, e a segunda parte da caminhada foi. Não parei em barraca nenhuma, uma pastora ficou na última barraca. E aí vem Gálatas 6:5, não precisa abrir. Carrega uns fardos dos outros, mas cada um levará o seu próprio fardo.
Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode escolher por você. Eu posso tentar te ajudar, mas é você que tem que escolher o caminho. É você que tem que dizer: eu continuo. Eu não me isolo. Eu entro no desafio. Embora a Denise tenha me segurado várias vezes no terceiro estágio, em que era mais ou menos assim, quase 45 graus, eram degraus, o pastor falou: pastor, é melhor você ficar na 7ª barraca. Falei: pastor, Deus me pediu. Ele falou: pastor, são 700 degraus. Eu falei, pensei no degrau lá daquela igreja lá da Penha, não é isso? Eu olhei assim, aquilo ali eu tiro de letra, cara. Isso comigo. Quando eu comecei a subir, irmão, não era degrau assim, era degrau natural. Era uns grandão assim, outros pequenininhos, cheio de cascalho, um mais assim, outro mais estreito assim. Mal dá para 2 pessoas, e a inclinação muito grande. E subindo, cheguei ao meu limite. Não adiantava mais a mão da minha irmã, porque o meu coração disparou. A minha respiração ficou ofegante. E à medida que entra a poeira, os meus pés já não queriam mais subir aquelas escadas. E esse é o momento mais difícil da tua vida. É ali que você entende a fé de Abraão. Porque ele olhava para ele e ele dizia: como posso ter 100? Como posso ter um filho com 100 anos? Olha para o meu corpo, olha para Sara. Ele olhava para ele e nascia uma desesperança natural. Mas dentro dele, dentro de Abraão, tinha uma esperança sobrenatural, que engolia aquela desesperança. Ele dizia: não, o meu Deus me prometeu, o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai honrar. E nesse momento é o momento mais difícil, porque Satanás sabe que é ali a guerra, que é ali que é vencer ou perder. E ele vem com tudo, ele vem com todas as forças, e ele vem numa batalha grandiosa na tua mente, vem na minha. Você não vai conseguir. Lembra que você não tomou o teu remédio da pressão. Você vai morrer aqui, porque se você passar mal aqui, realmente, não tem como só vá ao Monte Sinai, só suba no Monte Sinai se Deus mandar. Estou falando sério. Ou se você tiver um condicionamento físico adequado. E ele falou: você vai morrer aqui. Para! Falei com o pastor, está difícil. Dá uma paradinha. 3 minutos. Pastor, 3 minutos. Pelo menos para recuperar a respiração. Aquela guerra você não vai conseguir, O próprio pastor é usado agora para acabar com a minha fé. Ele olhou para mim: pastor, fica aqui. Eu falei: pastor, Deus me pediu para eu vir aqui. Deus me pediu para vir no Monte Sinai. Aí ele falou assim para mim: você já está no Monte Sinai. Aquela me pegou. Você já está no Monte Sinai. Você já veio no Monte Sinai. Seja inteligente. Pare agora. Falei: pastor, me dá um tempo. Me dá os 3 minutos. E ali é a guerra da mente. E ali você tem que mostrar se você vive pelo que sente. Se você vive pelo caminho mais fácil. Ou se você vive pela palavra de Deus na tua vida.
Nesse momento você tem que fechar os teus ouvidos para tudo que vem do externo querendo que você desista. E você tem que dizer: o meu Deus é fiel. Se Deus me deu essa palavra, Ele vai me levar, Ele vai me capacitar, eu vou ver o Monte Sinai, lá de cima tem esses pedidos da igreja aqui, eles vão ser queimados para a glória do Senhor. É 1 minuto de luta, não se compara com a luta de Jesus, mas essa é a luta que você passa todo dia. Quando Ele diz que teu casamento está acabado, que você tem que andar por um caminho mais fácil, com você está acabado, está falido. Quando Ele começa com a sutileza dele, dizer: mas você já está cumprindo, mas você já está fazendo o que é certo. Meu irmão, fazer o que é certo é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você não anda pelos sentidos, você não anda pelo que os outros falam, você anda por aquilo que Deus fala. Aí eu falei: pastor, eu não vou ficar. Ele arregalou os olhos. Eu não vou ficar. Se Deus mandou, se Deus falou comigo, e eu sei que Deus falou comigo, Deus vai honrar, Deus vai capacitar. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que eu vou chegar lá. De vez em quando, pastor, eu vou te pedir 2 minutos. Ele falou: tá bom, pastor. Quando você não aguentar mais, pede 2 minutos. E foi assim a terceira fase. Até a segunda eu fui bem. A terceira fase, depois dos 150, 200 degraus, até os 700. Eu andava 6, 7 minutos. Levantava o braço, porque até pedir arrego era difícil, faltava ar. Isso aqui não é paz e amor, não, é 2 minutinhos. Tinha hora que ele falava assim: acabou os 2 minutos, acabou? Mais 1 minutinho. Mais 1 minutinho, até que ele teve paciência comigo. Eu era o último, eu e mais um. Mas eu era o piorzinho. Confesso. E nós andamos. E nós andamos. E nós andamos. O corpo doía. O coração batia mais forte. A respiração ficava muito ofegante. Diminui o ritmo. 2 minutos. Respirava direito de novo. Levantava. E ia. Essa é a história da vida do cristão. Tem hora que teu corpo não aguenta, tem hora que a tua mente não aguenta, tem hora que nada aguenta. Mas há uma esperança sobrenatural. Você cantou ainda há pouco a fé de Abraão. Essa é a fé de Abraão, que não se deixa levar pelo que vê ou sente, se deixa levar pela palavra do Deus a que ele serve. Vencida a batalha da mente, Deus honrou. Diga comigo: aquele que anda pela fé tem certeza da intervenção divina, ainda que a razão diga o contrário, ainda que seus sentidos digam o contrário, porque Deus é fiel à sua palavra, e Deus tudo pode, e se Ele te pede algo, Ele te capacita para cumprir, em nome de Jesus. E Ele cumpriu e Ele honrou. Aleluia! Dá uma glória a Deus, chegamos lá. Aleluia! Chegamos, Deus honrou. Pena que ficamos só de 30 a 40 minutos lá. Mas aí fizemos uma oração junto, depois cada um fez a sua. Depois o pastor botei os meus pedidos junto, ele fez uma fogueira.
E o seu pedido que estava aqui está lá. Queimou lá naquele Monte Sinai para a glória do Senhor. Aleluias. Deus nos levou àquele monte. Pela fé, Deus quer te levar a um monte alto, acima de todas as impossibilidades da tua vida. Ele quer que você chegue lá, Ele quer que você cumpra aquilo que Ele te pede, para a glória dEle. Que pedido que Deus tem feito para você? Ele quer te levar a lugar alto. Mas é necessário obediência, é necessário andar pela fé. Em que estágio desse caminho, dessa caminhada cristã você está? Você já se preparou para enfrentar a oposição e determinar na sua atitude que você vai andar pela fé na palavra de Deus? Você já iniciou a caminhada? Já decidiu obedecer? Tem andado pela fé? Tem conseguido andar com a ajuda dos irmãos? Ou por algum motivo tem se isolado? Tem conseguido vencer a batalha da mente? Ou tem se deixado levar por sutilezas de Satanás, dizendo assim, é assim mesmo, você já cumpriu, isso aqui é um jeitinho, é desse jeito mesmo, é por aí mesmo, afinal você está sendo muito radical com a tua fé. Você já se deixou vencer quando olha para a sua casa, quando vem impossibilidades na sua família, nos seus filhos, que bate desânimo no teu coração, e você começa a embarcar naquele desânimo, e a tua fé começa a ficar cada vez mais magra, cada vez mais fria, quase congelando, e você começa a ver a igreja, mas a fé foi roubada, a esperança foi roubada pela desesperança natural dos fatos que você vê a cada dia. Deus te chamou hoje aqui para dizer, está na hora de mudar. Está na hora de enfrentar. Está na hora de andar pela fé. Está na hora de ter ousadia. Está na hora de ser a igreja de Cristo. A igreja de poder. A igreja da palavra. A igreja que faz acontecer. A igreja que Deus coloca a sua mão. A igreja que Deus intervém. A igreja que você pode romper barreiras. Em que você pode subir a lugar alto. É isso que Deus quer. Essa é uma das mudanças que nossa igreja vai ter. Estou me preparando, estou pensando, mas isso é uma das coisas que Deus falou. Chegamos lá, alegria, vemos aquele, estava escuro ainda, mas a alegria do dever cumprido, a alegria de ter obedecido. Eu entendo agora quando Jesus fala, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, quando você obedece, algo acontece dentro do teu coração, bate uma paz, bate uma alegria que é a tua força sobrenatural, o corpo está cansado, mas a partir dali eu recebi alegria e paz pelo resto da viagem, que me manteve assim com paz, apesar de tantas lutas que a gente teve, que se tivesse chance, falou hoje à noite, cada luta que ainda viria, mas Deus já tinha me preparado com paz. Eu fiz aquilo que Deus pediu, glória a Deus. Diga para o seu irmão, Deus quer te levar a lugares altos, acima das impossibilidades. Faça Deus sorrir, sabe como? Andando pela fé, andando pela palavra de Deus, obedecendo a Deus, confiando em Deus. Prontos para a descida? Vai dar tempo da descida, sabia se ia dar? Vai dar. Então chegamos lá, oramos,
nos maravilhamos, nos alegramos. E aí começamos a descer. Descida também é difícil, irmão. Aqueles degraus, você, o joelho. Mas houve uma coisa muito bonita que aconteceu na descida. Veio o alvorecer. O dia abriu. Quando o dia abriu, irmão, eu fui impactado. Eu já tinha assim me alegrado por ter feito as coisas de Deus. Eu cumpri um desafio, glória a Deus. Mas quando o sol veio, Deus deixou ver o tamanho do desafio. São 2.300 metros. Eu não tinha... Quando falar 2.300, eu fiquei... Daí. Depois eu fui ver, dá 6 pães de açúcar. Quase 3 corcovados. Claro que eu não subi assim. A gente vai, né? Assim. Altitude que eu estou falando. Quando eu olhei lá para baixo, quando eu vi aquilo que eu andei, eu comecei a chorar. E Deus começou ali a falar comigo. Porque você pode perguntar, pastor, você lá em cima não teve uma experiência sobrenatural? Deus não te deu umas tábuas para trazer para a igreja? Não, irmão, lá em cima eu chorei. Orei com meus irmãos, queimamos os pedidos e orei muito em línguas. E desci. Talvez lá um pouco frustrado, porque só pude ficar lá 30, 40 minutos. Mas desci. Na hora que eu desci, que eu enxerguei. Na hora que eu desci, que Deus começou a falar. Olha onde eu posso levar uma pessoa que me obedece. Olha onde eu te levei. Com 60 anos de idade e 3 meses de esteira. Estou brincando, está brincando? 13 anos que eu não fazia exercício nenhum. 3 meses de esteira. Eu comecei a andar na esteira, não sabia por quê. Se eu não tivesse andado na esteira, eu não ia conseguir. 3 meses só. Com Deus, há superação. Ele te leva a lugares que você, se alguém falasse, se olhasse lá de baixo, se eu tentasse subir de dia, eu não subiria. É muito grande, irmão. É lindo, é uma beleza, é muito grande. Mas o que mais me surpreendeu foi como é que eu fiz isso. Diga para o seu irmão, com a ajuda de Deus. Aleluia, diga com a ajuda de Deus. Veja o que somos capazes de fazer quando ouvimos a palavra do Senhor. Ali impactado, a carne pode sentir, mas o Espírito vai te levar a lugares grandes. Porque uma coisa, meu irmão, na caminhada cristã é você entender que Deus é grande. Demora um pouquinho para você entender que Deus é grande, mas Deus não é grande? Deus é maravilhoso, Ele pode fazer o quê? Tudo. Isso é uma coisa que muitos já estão até experimentando. Mas tem uma segunda coisa que Deus quer que você entenda. A grandeza dEle é em você e através de você. Ele quer fazer grandes coisas em você e através de você. A grandeza dEle nessa terra, ela vai ser expressa pela tua vida. E aquilo que eu percebi na descida. E eu tenho uma outra palavra que Ele me deu há anos. Que eu tenho tentado cumprir, mas tenho falhado. Você foi chamado para restaurar vidas. Esse ministério é para restaurar vidas. E comecei a pensar nisso.
Enquanto pensava nisso, vinha uma pergunta: o que eu vim fazer aqui, Senhor? Levar os pedidos? E Ele começou a abrir minha mente. Olha onde você está. Olha onde eu quero te levar. O recado que eu tenho para você, Reinaldo, é: você pode fazer muito mais do que tem feito. O recado para a igreja é: essa igreja pode fazer muito mais do que tem feito. O recado de Deus para você é: você pode fazer muito mais do que tem feito. Basta crer. Basta colocar a palavra que eu te dou no coração e caminhar pela fé. Não desiste. Quando os obstáculos se levantam até dentro do teu lar, não desiste. Quantos sonhos, quantos projetos de Deus que estão paralisados. Quantas causas esperando nossas orações. Quantas vidas sedentas de uma palavra de fé e de esperança. Quantas famílias necessitando de restauração. Quantos jovens presos em drogas. Quantas vidas aprisionadas em suas emoções, em suas rejeições, em suas limitações. A quem enviarei? Eu quero abençoar, eu quero operar, mas é necessário que se disponham, é necessário que criam, é necessário que andem pela fé. Quantos jovens aqui mesmo, por aqui pertinho, que precisam ser resgatados das drogas. Eu posso fazer, diz o Senhor. Você está disposto a fazer? E já estão até... Tem até um louvor já. Está disposto a fazer? Mas à mesma hora a gente pensa, mas primeiro eu vou. Mas primeiro, Senhor, para que realmente eu consiga organizar a igreja toda, minha filha tem que melhorar. Não entendeu nada, pastor Reinaldo. Não diga isto, você está sendo que nem Jeremias. Jeremias, eu te chamo, eu te conheci desde o ventre da tua mãe, eu te preparei desde o ventre da tua mãe, eu te chamo agora para ser profeta entre as nações, eu vou colocar a palavra na tua boca. Mas espera aí, não passo de uma criança. Mas espera aí, como é que eu vou restaurar outras vidas se a própria minha vida aqui, a minha família, deixa eu resolver o problema na minha casa, deixa eu resolver o problema do meu emprego, deixa eu resolver o problema daqui, deixa eu resolver o problema de lá. Essa é a hora, irmão. Nós passamos do Jordão. Deus me falou, agora é hora de conquista. Josué, agora é hora de tu ocupar território.
no teu coração, na tua vida e ao redor. Vidas precisam disso. E essas batalhas serão vencidas não com justificativas e impossibilidades, porque eu vi o que é impossibilidade quando eu subi aquilo ali. Eu senti o que é impossibilidade na carne quando eu fiz aquilo ali. Mas apesar de tudo isso, Ele me colocou lá. Ele não poderia ter me falado isso em um jardim? Podia. Numa noite de oração? Podia. Mas eu lembro de um pastor que disse assim uma vez: sabe que o meu relacionamento com Deus, a coisa que mais me marcou, sabe o que foi? O que foi? Um dia eu estava no jardim, lendo a palavra de Deus, perto de um lago, e comecei a jogar coisinhas para os peixinhos. E eu jogava pedra que tinha ao meu redor. O peixinho vinha a pedra, queria comer e se livrava. Quando me ocorreu dentro da minha mente, se viesse uma abelhinha aqui agora, e o peixinho viesse e comesse essa abelha, e o pastor conta, sabe o que aconteceu? Veio uma abelha, ela ficou rodando aqui, do meu lado. Sabe o que ela fez depois? Ela foi para o lago. Sabe o que aconteceu depois? O peixinho veio e comeu a abelha. E eu fiquei paralisado. Que Deus maravilhoso. Só Deus para fazer isso. Ele disse: eu já impus as mãos e já curei muitas vidas. Mas sabe o que mais ficou gravado na minha vida com Deus? Foi esse episódio. Eu já tive muitas experiências com Deus. Mas sabe o que ficou gravado na minha mente? Quando veio o sol. Quando eu olhei para aquilo tudo que a gente tinha andado. Deus é poderoso. E Deus faz. É poder através de nós e em nós. Romper barreiras. Saltar muralhas. Isso não é teoria. Isso não é fanatismo. Se a tua fé está firmada numa palavra de Deus para a tua vida, você salta muralhas. Você sobe montes Sinais. Você vê abelhas sendo comida por peixes. Vocês podem fazer mais. Deus está nesse momento, nesse tempo, desenterrando dons, talentos. Ele quer fazer isso conosco. Ele já nos levou a 49 dias mais perto dele. Agora Ele quer operar, irmãos. Ele quer fazer algo maior nas nossas vidas. Não para benefício próprio, nada disso. Ele acaba dando benefício próprio por outro motivo. Mas abre a visão. Existem vidas morrendo. E Deus tem a você para usar. A mim para usar. Eu é que faço a obra. E é chegada a hora. Quem diz, eis-me aqui, fica de pé. Quem diz, tenho uma atitude, eu tenho um alvo, eu vou perseguir aquilo que Deus colocar na minha vida. Apesar da oposição, apesar das circunstâncias. Deus te chamou hoje aqui. Existe uma pessoa, um homem que veio aqui,
está do meu lado direito, que Deus está falando pessoalmente com você. Do meu lado direito, está falando pessoalmente com você, não é você do lado esquerdo, é Ele do lado direito. Deus está falando com você, é tempo de mudança, Deus vai te usar. Aí, já ia falar que ele já estava com a mão levantada, ele está mesmo, olha lá, aleluias. Deus vai te usar, irmão. Eu vi você com a mão levantada, de olhos fechados, e você levantou. Recebe agora em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus a mudança na tua vida. Agora não, irmão, deixa eu terminar. Depois. Agora deixa eu falar com as outras pessoas agora. É hora de conquista, é hora que Deus quer fazer. É hora que Deus quer que você tire os olhos das circunstâncias, das impossibilidades. Pastor Reinaldo, deixa de ser molenga. Deixa de ser molenga. Vai. E você, meu irmão, Deus está falando. Tenha atitude. Tenha atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Tenha um alvo. Ande pela fé, de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai te levar a lugares altos. Você vai ultrapassar a barreira. Você vai estar acima das impossibilidades. Você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Para ver o sobrenatural de Deus, Deus te pede fé sobrenatural. Mas hoje Ele está aqui. E quando eu estava descendo, Ele falou: hoje eu estou disposto a dar, para que o meu povo veja o que eu quero fazer, para que meu povo saiba que essa é a palavra que eu quero dar a essa igreja. Então hoje Deus quer dar. Coloca agora a tua impossibilidade nas mãos do Senhor. E Deus está falando agora: cura. Quem precisa de cura, vem para o meio do corredor. Cura. Vai vindo à frente, vai vindo para não ficar muito tumultuado. Vai vindo à frente. Aleluias. É cura, meu irmão. Aleluias. Você crê que Deus pode curar? Ninguém vai tocar hoje. Eu não vou impor as mãos, os pastores não vão impor as mãos. Porque não está em mim. Está no Senhor hoje. Eu quero apenas que você se segure na promessa. Diga comigo: pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Pelas pisaduras do Senhor, eu fui sarado. Essa palavra é para mim, apesar dos sintomas dizerem o contrário. Eu creio que no reino do Espírito eu recebo agora a minha cura, em nome de Jesus. Venha da onde vier essa enfermidade, ela vai ter que sair agora, em nome de Jesus. Toda influência espiritual, de maldição hereditária, biológica, venha da onde vier, emocional, sai agora. Coloca a mão no lugar apropriado da tua doença. Diga assim: essa mão não é mais apenas a minha mão, mas é a minha mão colocada junto com a mão de Deus e a palavra de Deus. Em nome de Jesus, toda dor, todo caroço, todas as células cancerosas, pedra de rins, gordura no fígado, problema de coluna, problema na garganta, luta na mente, tudo isso agora caia por terra, em nome de Jesus. Todo mal sai desse lugar agora, vai saindo. Eu repreendo no reino do Espírito toda ação maligna, tudo aquilo que tem sido jogado sobre essas casas,
sobre essas famílias, sobre esses corpos, porque Deus deu autoridade à sua igreja. Maligno, pega tudo que é teu, larga essas casas, larga essas famílias agora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua casa sarada, eu declaro que esses tumores estão sendo dissolvidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É para a glória do Senhor. Diga: eu recebo, eu creio, e que toda dor saia agora, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado e bendito. Dá a mão para o seu irmão, que já é hora. Hoje à noite eu continuo com Israel, porque nós aprendemos com Israel. Igreja do Senhor, desculpe se eu começar a incomodar vocês muito em novembro e dezembro. Vou chamar umas pessoas aí, hein? Estão precisando de ajuda. Vou chamar umas pessoas aí. Cabe a você dizer sim ou não. Não vou cobrar nada, eu só vou convidar. É você e Deus, irmão, tá? Diga comigo: obrigado, Senhor, por essa palavra que tu derramastes agora sobre essa congregação. Nós recebemos no nosso coração e te pedimos, nos impulsiona, Senhor, nos capacita, Senhor, a ser dignos do Deus que servimos, a proclamar um Deus vivo e de milagres, no nome de Jesus. Deixa eu orar para uma pessoa, que Paulo consiga amanhã esse leito de hospital, que todas as barreiras que querem impedir que esse homem seja internado, que seja desfeita agora no reino do Espírito, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre. Hoje à noite, as lições de Israel. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia.